Amém? Quem achou, diga amém. Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Há 3 imperativos aqui nesse texto: pedir, buscar e bater. Diga isso: pedir, buscai e batei. O tempo presente que estamos hoje é um período que vai envolver realmente aqueles que estão buscando e os que não estão buscando. Uma coisa que eu e você, como cristão autênticos em Deus, deveria prestar atenção um pouco mais como está a nossa nação e um pouco mais como está a nossa vida em condição, porque estamos enxertados no Brasil. Você não mora nos Estados Unidos, você mora no Brasil. E a realidade da nossa nação é que a crise está, não só a crise política, econômica, mas principalmente eclesiástica, que é a igreja e os pastores. E quando eu falo disso aqui, é o Senhor Jesus nos ensinando o que fazer. Jesus está ensinando nesse texto que nós devemos orar sempre, sem desistir. Fala da oração perseverante, nunca desistir daqueles que nós queremos bem, principalmente amigos, familiares e até irmão em Cristo Jesus. Eu creio que o poder da oração é muito maior do que uma dinamite, irmão. O poder da oração alcança e atravessa paredes, atravessa dificuldade, atravessa países, atravessa em todos os lugares. Quando você ora por alguém aqui, Deus pode alcançar ele lá na sua casa. Você precisa entender e crer naquilo que você ora. Não transfere a responsabilidade de orar, porque o próprio Jesus ensinou eu e você a orar, e orar com perseverança. Ou seja, nunca desistir. Pedir, buscar e bater. Fala mais alto: pedir, buscar e bater. Se é imperativo, não temos uma opção. A opção é pedir a Deus que Ele tenha misericórdia da minha vida, da sua vida e da nossa nação. Pedir a Deus que Ele salve pessoas que amamos. Pedir a Deus que Ele fortaleça irmãos que estão fracos na caminhada. E é exatamente o que eu quero dizer. Jesus não falou de coisas naturais nesse texto. Ele falou de coisas eternas e coisas espirituais. Quando eu e você entendemos que tudo aquilo que precisamos para ser bem sucedido espiritualmente está prometido a nós através desse texto. Jesus fala na parte B, no verso 8: todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, o que bate, a porta é aberta. O fato é o seguinte: pedir, esperar para que seja concluído. Se você não sabe pedir, eu vou te ensinar e nós vamos aprender juntos, amém, queridos? Aleluia. Então olha para esse irmão querido e já fala assim para ele: as bênçãos e a provisão de Deus estão disponíveis para todos os filhos. Quem é filho aqui? Você precisa entender que você é filho. E o filho, ele tem herança. O filho tem coisas do pai reservadas somente para você. E o fato de você vir a essa casa, por mais que você vê jovens aqui, por mais que você vê seu pastor jovem, por mais que você gosta da linguagem da palavra, que é direta, amém, irmãos? Por mais que a gente fale a verdade, o que vai corresponder na sua vida é o que você tem feito no seu relacionamento com Deus. O que eu quero definir aqui hoje é 2 coisas. A primeira: os nossos pedidos têm sido eternos ou têm sido terrenos? Responda para você. A maioria dos pedidos que pedimos a Deus não envolve a eternidade, envolve sempre coisas terrenas. Às vezes eu pergunto para vocês, para que vocês possam pensar e sair de um culto com o desejo de ser transformado, irmão, com o desejo de tomar vergonha na cara e parar de clamar por milagre. Se você foi chamado para viver uma vida cristã autêntica, Deus não pode fazer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, a galerinha que vai para balada vai chegar com 40 ou na minha idade 31 anos, que vive a sua vida em prazeres, que vive sua vida na carne, que vive sua vida fazendo o que não deve, desobedecendo a palavra, desobedecendo a Deus. Tem um porém: aqueles que viveram com Deus, que não só viveram com Deus dentro da igreja, mas que foram batalhar, foram trabalhar, foram estudar, foram se formar, gastou final de semana nos livros, gastou final de semana e foi privado de sair
Eles poderão falar para mim e para você aonde eles vão chegar e aonde esses que saíram para a balada vão estar. Eles vão definir. Você que tem a sua vida na carnalidade, na prostituição, na fornicação, você precisa saber uma coisa: Deus não está te impedindo e você não morreu ainda porque Ele te ama e tem misericórdia de você. Você só está vivo porque Deus ainda já te perdoou, senão você estaria fulminado aqui hoje. Então é uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Aliás, nós deveríamos prestar atenção que se estamos vivendo uma vida cristã que agrade a Deus, e porque essa vida cristã não tem sido autêntica, não tem sido produtiva e não tem sido íntima com Deus. E se tem sido, eu pergunto: por que você pede e não recebe? Por que você busca e não encontra? Por que você bate a porta e a porta não se abre? Ela se fecha em vez de abrir. Há momentos na nossa vida que a gente precisa entender o que estamos pedindo para Deus. E tem orações que Deus não vai responder mesmo. Tem orações que é da vontade dEle. Por isso o Espírito de Deus, em Romanos 8, ele diz que nos ensina como orar. Por mais que você use seu corpo e a sua boca, existe um lugar de contrição, de quebrantamento, o lugar onde o Espírito te leva, o lugar onde você flui no Espírito, e a sua intercessão passa a ser uma intercessão espiritual, e Deus começa a responder através dessa intercessão. Amém, querido? Diga para o seu irmão: precisamos rever os nossos pedidos de oração a Deus. A Bíblia nos ensina a pedir, e pedir com perseverança, nós lemos aqui. Só que existe um jeito certo das nossas orações ser respondidas. Existe um jeito certo para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas por Deus. Muitas das vezes roubamos, o que eu vejo muitas vezes, sabe o que acontece? É que nós estamos sendo roubados do período de oração, não é pelo pecado. Nós não estamos sendo roubados do período da oração, não é por causa da aflição e da luta, do desemprego, porque essas coisas nos levam a orar. É o contrário, são as coisas boas da vida que está nos tirando do período da oração. E muitas orações deixam de ser respondidas, disse John Piper, porque as coisas boas têm nos levado a se esfriar com Deus do que se aproximar dEle. Porque eu aprendi uma coisa: se eu e você não gastarmos tempo de oração e relacionamento com Deus, nós vamos sucumbir. Olha para cá, você olha o Trump, presidente dos Estados Unidos, ele quer fazer com que Tel Aviv deixe de ser a capital de Israel e seja Jerusalém. E ele fazendo isso, tirando um estado para colocar outro, sendo Jerusalém a capital, você tem noção do banho de sangue que vai acontecer? Você tem noção da guerra que vai acontecer? E isso são princípios das dores que Jesus falou em Mateus 24. As aflições e as guerras, a Síria sendo fantasma agora, uma cidade fantasma, não é por acaso. Olha para cá, tudo isso é uma mudança de Deus, querido. Tudo isso é para que eu e você venha viver uma vida séria com Deus. Tudo isso é para que você venha ajustar a sua vida. E Jesus te trouxe hoje para dizer: mude de vida, porque eu quero vir resgatar uma noiva pura, santa, imaculada, uma noiva em santidade, uma noiva que não negocia mais princípios, uma noiva que não vem para a igreja somente para receber, mas vem para entregar seu sacrifício. Pessoas que só pedem para receber, mas não faz nada. Eu pergunto: se Deus te der o que você pede hoje, o que você vai fazer com isso? A pergunta que deve ser feita é o seguinte: Deus, eu quero isso. Ele pergunta para você: para que você quer? E o que você vai fazer? E quem você vai testemunhar ou abençoar através se eu fizer isso por você? Porque eu não posso receber, eu tenho que entender que eu já tenho. O Espírito Santo está aí. Você carrega algo divino. E todas as vezes que você aparta de Deus, para de orar, para de ler a palavra, você se esfria. Não tem como você viver uma vida com Deus, uma vida mundana. A vida mundana é a carnalidade, é as duas naturezas que existem em mim e você: a natureza adâmica do pecado e a natureza divina produzida pelo Espírito. Por isso que há uma guerra, há uma batalha, e eu quero falar isso com você. Abre a sua Bíblia em Tiago 4:1, corre. Aleluia. Não fica triste não, papai vai te pegar por dentro hoje aqui. Mas você precisa ouvir a verdade. Esse pastor não consegue pregar fora da verdade. Aliás, eu acho que eu nunca preguei fora da verdade. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma. Mas por que você não permite isso acontecer? Enquanto você está buscando aqui, olha aqui, ó, existe duas visões.
Foi escrito o livro do Jorge Linhares, que ele diz: a visão da águia e da galinha. A visão da galinha só olha o dia a dia, ela olha o que está nos seus olhos aqui embaixo, mas a águia ela tem uma visão lá em cima das nuvens, em cima da tribulação. E o texto de Isaías diz que o crente é comparado com uma águia que se renova, que ela toma força novamente para voar e ser renovada. Cadê as águias aqui hoje? Eu profetizo, a sua visão vai ampliar de novo. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade para você enxergar aquilo que Ele tem para você, é aquilo que Ele chamou você para cumprir, e o propósito dEle para a sua vida, diz o Senhor. Vamos ler juntos. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha a pergunta, teu ponto de interrogação: de onde vem? Não vem das paixões que guerriam dentro de vós? As paixões, onde que guerria? Diga: dentro. Então o homem não peca aqui fora, ele já pecou aqui dentro. Onde você peca? Diga: dentro, não é fora. Se seu teu coração está fora de Deus, certamente as suas atitudes estarão fora também. Existe uma guerra, existe uma batalha. Vocês cobiçam coisas que não as têm, matam, invejam. Matar é odiar o irmão, não perdoar, guardar mágoa. Tudo isso é matar o irmão. Você não precisa pegar uma faca e um revólver. A partir do momento que você guarda a mágoa da mãe, mágoa do pai, mágoa do pastor, mágoa do líder, mágoa de alguém, querido, você está matando essa pessoa. A Bíblia está dizendo isso aqui: matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porquê, não pedem. Diga: não tem porquê, não pedem. Olha o versículo de número 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem para motivos errados, para gastar em seus prazeres. Existe um jeito certo de Deus responder tua oração, e estou te ensinando hoje. Você quer que Deus ouça sua oração, querido? Tem um jeito certo. Limpa primeiro a bagunça do seu coração, deixa ele limpo. A Bíblia diz que quem subirá ao monte do Senhor é aquele que tem mãos limpas e coração puro, porque Deus não pactua com a sujeira, Deus é santo. Você precisa limpar. Não adianta você estar aqui, orar: Deus me dá, pedindo coisas benéficas que são boas, materiais, se você está distante do Criador, do dono da bênção. Até quando você vai lidar com essa vida? Olha a pergunta para você, vai falar: até quando, irmão? Aí o que você faz? Deus não está me ouvindo. É claro, tem briga, tem inveja, tem desejos carnais. Como é que Deus vai responder? Olha para cá, a oração é eterna. A oração é a conexão espiritual de relacionamento e comunicação que você tem com o seu Deus. E se você não busca Ele, como é que Ele vai reconhecer para te dar alguma coisa? As coisas boas estão te roubando do foco e da presença de Deus. Escute, Tiago fala de uma guerra dentro de nós. Trata-se do perverso desejo e de prazeres. A custa do que eu escrevi aqui é bem simples. O problema do criado, quando os homens fazem os prazeres dessa carne, nós no dia a dia, é quando nós permitimos que os prazeres sejam o alvo da nossa fé. É quando a gente permite que sair, se drogar, se prostituir é o maior alvo de prazer que você tem. E quando você não faz isso, você não tem um alvo a seguir. Teu alvo é Cristo. Tiago está dizendo o seguinte: mesmo na sua vida, torna-se como homens, como edonitas. Ao invés de se submeterem a Deus, eles se submetem aos desejos incontroláveis dos prazeres dessa carne. São pessoas que não conseguem se submeter a Deus, mas então elas se submetem ao prazer. Enquanto eu tenho satisfação, enquanto eu tenho dinheiro para comprar uma boa roupa, enquanto eu tenho dinheiro para usar uma droga, enquanto eu tenho pessoas interessadas em mim, enquanto eu não pego uma doença incurável, eu vou usar a minha vida, e como a gente gosta de falar como jovem, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Você está falando isso, eu não me submeto a Deus. Então como que Ele vai te ouvir? Se você não submete a palavra, se você não submete a palavra de Deus, se você não submete o seu Criador, você está submetendo a sua carne aos prazeres, e fazendo seus prazeres como os edomitas. Esses prazeres são corporais, mentais, sociais, residem em querer pelo domínio, pela fama, pela posição, pelas ações imorais. O homem é assim, querido.
O homem, se ele não for aplaudido, ele não está contente. As pessoas clamam por milagre, mas ela não faz a parte dela. Clamar por milagre sem fazer a sua parte é a mesma coisa de Deus abençoar um ladrão, a oração do ladrão, para que o assalto dê certo. Não existe isso. Nós precisamos consertar o nosso altar. Não existe mais brincadeira aqui não, povo de Deus vivendo em amor. É tempo de você voltar e buscar a Deus de verdade. Senão você vai se esfriar mesmo, meu irmão. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 11 vai dizer: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, eu e você somos peregrinos, estamos de passagem. Não, essa terra não é nossa, existe uma terra futura, existe uma cidade nova, Jerusalém, nos aguardando. Pedro está dizendo: você é peregrino no mundo, não se abstenha aos desejos carnais que guerriam contra a sua alma. Pedro fala que ceder ao pecado é guerrear a alma. E eu pergunto: quem você mais alimentar vai vencer a batalha. Se você dá mais vazão à sua carne, ela tem o troféu é a alma. Então certamente você estará no inferno. Mas se você vive uma vida espiritual, não é que a gente ouviu aqui do ministro Jefferson, não que você não vai errar, mas você se submete, se arrepende diariamente para viver uma vida com Deus e fala: Deus, em vez de eu pedir uma porta de emprego, perdoa esse pecador aqui, faz dele algo novo, para que quando a porta se abrir eu não venha escandalizar teu nome. A oração deveria ser o contrário. A carne guerria contra a alma. Olha o versículo 12 de 1 Pedro 2: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles acusam em praticarem o mal, observam as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção. Sabe como você denuncia? Não é falando mal, é fazendo o certo. Você não denuncia as coisas erradas falando e participando, estando ali. Você denuncia estabelecendo uma referência do que é certo. E o certo é viver a palavra de Deus. Quando você entende aqui o que é os edomitas, no grego fala hedone, prazer, vontade. É uma teoria da doutrina filosófica moral que havia na época da Grécia, que afirma que o supremo bem da vida humana é o prazer. Eles tinham isso. Então Tiago rebate eles. Tiago fala o seguinte: você lembra que lá no capítulo 4 ele vai ensinar um pouquinho mais abaixo: se sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele, porque o diabo ele anda em derredor, buscando o que? Uma brecha. Qual brecha? Você ceder a sua carne, para que ele possa tragar você. E quando você cede, você abre uma brecha, amém, queridos? E abrindo essa brecha, você está permitindo que ele entre. Por isso que a Bíblia diz: quando o homem se submete a Deus, ele resiste você terá força para resistir o diabo. Pega. Eu profetizo: você terá força para resistir à droga, você terá força para resistir às baladas, você vai ter força para resistir à maconha, à bebida, à sexualidade fora do seu casamento, porque Deus quer fazer uma revolução na tua casa, Deus quer transformar a tua vida. Eu profetizo: levanta a tua mão e pega. Há algo novo da parte de Deus aqui nesse lugar. Deus quer romper na minha vida e na sua vida. Ele está trazendo você para esse lugar para dizer: os prazeres desse mundo são passageiros, mas aquele que faz a vontade do Pai dura para sempre. Provérbios 22:17 vai dizer: inclina teu ouvido e preste toda atenção nos ditados dos sábios. Diga: inclinar o ouvido é estar atento a ouvir a Deus. Isso é sabedoria. Olha o que ele está dizendo: aplica teu coração ao meu ensino. 18: porquanto terás grande satisfação e guardá-las em teu íntimo, aonde nasce o pecado. Salmo 119 verso 11 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu coração não é um poço, o teu coração é uma fonte de água viva. Você vai entulhando tanta porcaria, vai colocando tanta mágoa de pessoas, vai permitindo que isso vai maculando o seu relacionamento com Deus. E infelizmente os prazeres têm sido mais evidentes na nossa geração, que os jovens não vê mais freio, eles não têm realmente assim um limite estabelecido para viver. Se eu parar aqui e perguntar para alguns de vocês qual é o futuro que você quer, eles não sabem dizer definidamente.
Qual é a faculdade? Uma hora ele quer fazer gastronomia, uma hora ele é engenheiro, uma hora ele é jogador de futebol, uma hora ele quer ser profeta, amanhã ele quer ser pastor. Não tem definição. E quem não sabe quem é em Deus, ele não tem um futuro. Só sabe quem tem um futuro, quem sabe quem é em Deus. Daniel falou assim o seguinte, né, Nabucodonosor: eu não vou sentar na mesa e comer o que você tem. Hoje eu não estou aqui avivamento, irmão, eu estou aqui para ensinar. Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir a palavra, e eu estou pregando ela. Eu não vou sentar e comer, é uma opção tua. Ninguém manda você ir na boca, ninguém põe um revólver na sua cara para você assaltar, ninguém põe isso. Você tem uma opção de querer ou não. Você tem opção. Aí ele fala: eu não quero. Eu e os meus amigos vamos nos separar 10 dias, e o nosso semblante estaremos melhor do que aqueles que sentam à sua mesa para comer o seu manjar. Olha para o seu irmão e fala assim: a decisão é tua, não é do pastor. Deus trabalha com pessoas decididas. Esse é o problema. Deus trabalha com homens que sabem o que está fazendo na sua geração. Provérbios continua ainda no verso de número 19: para que a tua confiança seja depositada totalmente no Senhor, e vos instrua hoje também a ti. Quando você é sábio, você guarda um ensino no seu íntimo. Você não vai viver, olha, eu ouvi a palavra, entrou por aqui e saiu por ali. Você vai querer praticá-la. Porque praticar a palavra é prosperar. Não entendeu. Se eu estou aí, eu dava um chute nessa cadeira e falava: Deus está falando comigo. Irmãos, nossos pedidos têm sido pedidos carnais, pedidos para benefício. Deus, abençoa meu casamento, Deus. Senhor, abre uma porta para mim, cuida do meu filho. Mas se você enxergar os pedidos que a gente vai ler aqui agora, a maioria de pessoas que pediu coisas que não era material. Não estou dizendo que é errado você pedir em oração prosperidade, bem-estar, saúde, gozar da vida financeira e próspera que Deus te deu. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você fazer dessas coisas a finalidade do centro da tua vida, isso é errado. Errado você pegar o prazer que Deus te deu para gozar e desfrutar e fazer disso agora: eu não preciso ir mais para a igreja. E eu pergunto para você: aonde você foi abençoado? Foi fora ou foi dentro? Então, meu amigo, você tem que estar aqui. O justo floresce no templo, não é em casa. Porque em casa tem muitas coisas boas te tirando do período da oração. E nesse lugar vai ser propício você levantar a mão, como fazer agora, e levantar a tua boca e falar: Deus, eu estou ouvindo a tua voz aqui. Eu vou voltar a orar por coisas eternas. Para de perder o sono pela casa que não comprou, pelo carro que não trocou, pelo namoro que não deu certo. Perca o sono por coisas eternas, igreja. Deus quer forjar a nós aqui como guerreiros, como homens e mulheres que não temem mais ao diabo, mas que sabe pedir, e Deus vai começar a responder as orações. Levanta a tua mão, recebe essa palavra. As tuas orações serão transformadas pelo Espírito. O Espírito Santo vai fazer você pedir coisas eternas. E pode se preparar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não mude isso, meu irmão. Não troque nada, a sua vida espiritual, por meia hora de prazer. O Espírito Santo está triste com alguns de vocês, que vocês conseguem vir e ainda levantar a mão sem se arrepender do pecado que fez meia hora atrás. Irmão, como você consegue entrar no lugar santo, que você vai se encontrar com Deus, toda a reunião Ele está aqui, irmão, Ele está aqui. E você trata como Ele não tivesse. Você trata Jesus como você trata sua mãe e seu pai. Ele não é seu pai e sua mãe. Você trata Jesus como você trata seu pastor. Mas fique tranquilo, enquanto você está julgando, falando mal, rindo, brincando de igreja, o reino dos céus está avançando. Quando você brinca nas suas coisas de Deus, quando você faz o prazer ser o centro, porque a grande verdade, como eu disse, a oração feita com espírito ganancioso é como um bandido que pede sucesso para os seus assaltos. Uma oração gananciosa, uma oração que só foca o bem-estar próprio. E Tiago, ele vai ensinar como impedir. Ele não só rebate os caras, ele não só fala para os irmãos não saber como não sabe pedir, por isso não recebe. Ele fala assim: olha, eu tenho um modelo e vou dar para vocês. Capítulo 5 de Tiago, abre aí, 5 e 11.
Hoje é noite de Deus renovar seu período de oração com Deus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Tiago 5,11 diz: como vocês sabem, não consideramos felizes aqueles que mostram perseverança? Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, a fim de que o Senhor proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago está dizendo o seguinte, olha para cá. O problema não é cair, é ficar prostrado, caído no pecado. Sendo que você tem um Deus cheio de amor, de perdão e de misericórdia para perdoar o seu pecado. E você não quer sair. O problema é que você encara Deus como um carrasco. Ele está dizendo, eu sou pai, cara, você é filho. Aproveita que a porta da graça está aberta, irmão, pode entrar. E aí ele disse, lembra da paciência de Jó, como foi provado? Qual a sinalização? Aprenda isso aqui. Tiago está dizendo o seguinte: Jó foi provado, passou aflição, mas mesmo sendo perseguido, diz a Bíblia em capítulo 42, verso 10 de Jó. Jó, quando ele orava pelos seus amigos, ele orava por quem? Ele tinha tudo para orar pela sua enfermidade ir embora. Ele tinha tudo para orar, prospera-me de novo. Mas mesmo diante da escassez, mesmo diante da dificuldade, ele orou, Deus, abençoa os meus amigos, aqueles que estão falando mal de mim. É o segredo que Jesus nos dá. Amar quem te ama é fácil, quero ver amar quem não te ama. Orar por aqueles que vos perseguem, tem uma prosperidade. Pega, eu estou te dando. Isso aqui Deus me deu, querido. Eu comecei a colocar algumas pessoas que começam a falar mal de nós. Eu falei, Deus, abençoa o ministério daquele, faz isso na vida daquele. Deus está começando a prosperar, querido. Sabe por quê? Porque o entendimento do reino é compaixão e misericórdia, não é somente juízo. Se Deus foi com Jó, Ele será com você. Assim como Jó teve paciência de esperar, perseverando. É isso que Jesus falou: pedi e recebei, batei a porta, buscai e encontrarás. Você vai encontrar se você começar a buscar hoje. Se você pedir, você vai receber, mas vai pedir do jeito certo a partir de hoje. Você vai começar a pedir também pelas pessoas e não só para si. Você não vem para a igreja só para pedir para você, você vem para pedir para as pessoas. Aliás, o evangelho é no outro, não é em si mesmo. Se o evangelho termina em você, não é evangelho, é qualquer coisa. Escuta o que eu estou falando, irmão. Hoje é Bíblia. Quem ama a Bíblia? Sabe de uma coisa? Sabe por que você acha esse culto chato? Na década de 70, 80, como que o povo de Deus era conhecido? Quando levava a Bíblia, ou Bíblia lá, ou Bíblia ali. Por quê? As pessoas condiziam com aquilo que carregava diante dos braços. Mas a nossa geração contemporânea deixou a Bíblia de lado, deixou a oração de lado. Consegue entrar no culto cheio de prostituição no coração e pedir para Deus abençoar. Acaba com isso hoje. Deus quer lágrimas de arrependimento e de mudança aqui hoje. Deus quer genuíno arrependimento. Sem arrependimento você não herdará o reino de Deus. Deus quer mudança, Deus quer agora. Lá pantura e bicai. Jó tinha todos os motivos. Eu pergunto, você já foi provado como Jó? Para poder estar com essa vida tão legal. Eu consigo ouvir que a pessoa fala, eu estou tão tranquila, o filho desviado, o marido tem queda, a filha desviada, fica 10 dias sem vir um culto. E aí você vai na casa dela e pergunta, qual foi a semana que Deus falou com você uma palavra na minha vida? Nunca falou. Sabe por quê, querido? Deus não vai falar com quem não ora. Deus está falando com quem derrama lágrimas de oração na madrugada, à tarde, pela manhã. Eu profetizo, nós vamos voltar a buscar Ele. Nós vamos voltar a orar por prazer e devoção. Tiago ainda vai no versículo 13 dizer, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Se tem alguém na congregação sofrendo, a gente tem que orar. Agora, qual é a parte? Ficar sofrendo a vida inteira? Não, ele diz, olha aqui, tem que haver uma mudança. Alguém está feliz? Cante louvores. Ele está dizendo, querido, um período você vai estar chorando, outro período você está se alegrando. Quem está se alegrando, abra a boca e celebre o louvor. E quem está sofrendo, se prepare, porque a oração vai alcançar teu sofrimento, vai alcançar a tua casa. Assim como Deus mudou e restituiu em dobro a vida de Jó, vai
família também. Tiago ensina o que é oração. Olha o verso de número 15. A oração feita com fé. Não adianta orar se não põe fé, irmão. A oração feita com fé curará o doente. Eu orei, mas teve fé, então não vai curar nunca isso aí. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. Você não está ouvindo, não está meditando na palavra, então não tem fé para curar ninguém, irmão. É simples. Faz exegese do texto direito. A oração feita com... Não adianta orar e ter unção, tem poder, se não tem fé para aquele paralítico andar, para esse problema sair. O Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Deus está perdoando muita gente aqui hoje, inclusive eu. Quem é pecador aqui igual eu? Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal. Então não se esconda, tá? Que você erra. Você pode mascarar para quem você quiser, mas só no secreto, só Deus sabe quem você é. Santinha do Paoco. Portanto, confesse seus pecados um para os outros, e ore pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um pecador ou de um justo? Só que ele está dizendo uma coisa aqui, aprenda isso aqui. O justo, ele ora por quem? Por ele ou pelo doente? Agora o pecador, ele tem que clamar por si. Qual é o estágio que você está hoje? Você é justo? Ou é aquele pecador que está clamando, Deus vem em mim, eu quero ser perdoado, eu quero ser restaurado? Eu venho, irmão, pega essa palavra. Ou você não é justo, ou não está orando. Porque se você é justo e ora, Deus tem que fazer efeito na tua oração. Aí sabe o que vocês fazem? Pastor, ora por mim, dá uma revelação aí. Deixa Deus usar, varão, aleluia, glória a Deus. Isso é pecado, irmão. Pecado. Usar o dom de alguém em benefício próprio é pecado. A porta do véu foi rasgado de cima a baixo. Você pode entrar, ter acesso a Cristo todo dia. Bate, a porta se abrirá. Busca e encontrará. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Quem busca vai encontrar. Pega e abre a tua boca para adorar. Rapacanda, chorabacanda, rabaxandarai. A maioria dos nossos pedidos é para nosso prazer, por isso não recebemos. Quando pedimos, temos que pensar que Deus já sabe o destino dos nossos pedidos. Você não engana Ele, não. Você acha que você dá Pelé em Deus? Deus, é o seguinte, vamos fazer um trato nós dois. Eu vou orar por Ele, gera no coração dele. Ele está dizendo, não é Ele que eu tenho. Tua oração não é orar por Ele. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida sentimental? É Ele falar e você esperar. Paciência de Jó. Oração é o seguinte. Existe uma coisa que a maioria das vezes a gente busca o sim. Sim, é verdade, é de Deus. Aí Deus fala assim, o seguinte: você orou? Não respondi sim. Você já tem a resposta. Ou é não, ou é espera. Então enquanto não responde e testifica no seu espírito que é para você seguir, continue perseverando em oração. Até a porta, até eu ir até eu receber. Só inverti, para que você tenha uma ideia do que eu estou falando hoje. Eu oro por isso, não acontece nada. Não é o tempo. Para que quando Ele te der, você não vai estragar o que Ele está te dando. Entenda isso. Você está orando para Deus prosperar. Ele está dizendo, vai estudar, filho, eu quero te pôr na USP, quero te pôr no Mackenzie. Só que você fica clamando pelo milagre e dorme até meio-dia. Como é que eu vou te abençoar? Aí alguns jovens que estão aqui aplicados quase não conseguem vir para o culto, porque passa o final de semana estudando, semana inteira estudando. Pode ter certeza, aquele nerd que você zoou, ele será seu patrão. O cara que você zoa, que pega o dinheiro dele, olha, agora eu estou falando para os líderes e pastores, que pega o dinheiro dele e vai investir em curso para ser um pastor melhor, você vai ver esse cara amanhã. Que
vem no curso de líder, que vem no seminário, ele está bebendo, enquanto muitos de vocês, até mesmo os que estão aqui sem ser pastores e líderes aqui, estão ficando. Olha para cá, o crescimento ele funciona de uma coisa. Olha para o seu irmão, o crescimento é de dentro para fora. A oração tem que me levar a ter compaixão e misericórdia, assim como Jó teve dos seus amigos que falavam mal dele. Está entendendo? Senão você nunca orou. Se eu vou para um período de oração 1 hora e volto daquele 1 hora de oração, ou seja, qual é o propósito? No meu quarto, seja onde for, seja 21 dias, 40 dias, 80 dias, em qualquer lugar, e eu não me coloco para ser transformado por dentro, querido, então fique tranquilo, foi sacrifício de tolo. Não mudou você. Você não abençoou ninguém até agora. Deus não falou para você dar uma oferta para nenhum irmão aqui na igreja? Quantos aniversários passou e Deus te prosperou? Você comprou a camiseta para alguém? Então que evangelho você está vivendo? Cara, você consegue gastar R$1.000 num tênis e nunca dar uma oferta de R$10 na tua igreja. Eu amo Jesus, não ama não. Mentira. Eu estou aqui para falar a verdade para você. As suas orações não estão sendo respondidas porque você está pedindo em ganância, em seu próprio prazer. Mas e eu que estou pedindo? Fique tranquilo, você vai encontrar. A porta vai abrir e você vai receber. É que a maioria das vezes que pedimos algo para Deus, o nome dele não tem sido glorificado. E o Pai Nosso nos ensina como pedir. O Pai Nosso nos ensina como devemos pedir. O pão de cada dia nos dai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória. A oração está ensinando a glória de quem? Isaías 65:16 vai dizer: quem pedir uma bênção para si na terra, olha Isaías, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer o juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão em ocultas aos seus olhos. Você está na terra, você pede para Deus te abençoar, mas tem sido a verdadeira vida que você tem vivido com Ele, segundo o pedido que você está pedindo a Ele? Então você pede uma coisa, mas não quer andar com Ele, então Ele não tem obrigação nenhuma de responder você. Deus não tem obrigação de abençoar ninguém que está na terra. Ele faz por infinita misericórdia e compaixão. A realidade é que os pedidos deveriam ser mudados a partir de hoje. Diga para a pessoa que está lá, fala, muda teu pedido, irmão, para Deus também um pouco, né? Para de clamar um pouco pela sua família, clama pela do outro. Você está desempregado, então ora primeiro para abrir a porta para sua amiga, para depois abrir para você. Quem sabe abre mais rápido. E daí que você ganha 17 mil? Está fazendo o que com esse dinheiro? Guardando para o anticristo reinar? O problema é seu, meu filho. Seu dízimo não faz nada aqui, é o reino que produz. O que eu estou dizendo uma coisa aqui, uma coisa, irmão, entenda que tudo aquilo que não nos custa sacrifício não é para Deus que estamos fazendo. Porque hoje vai envolver uma guerra, a da carne e a do espírito. E a do espírito tem sacrifício, tem renúncia, tem cruz, aleluia. Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e segue-me. No Antigo Testamento, a dor era transferida para um animal, mas na nova aliança, a dor é transferida para mim e para você. Para mim e para você. Então se você não jejua, não há importância alguma. Eu vou falar aqui para você que não ora em línguas ainda, já demorou, né? Porque quem ora em línguas edifica assim. Tem dia que eu estou assim, pilhado, irmão, com algumas coisas de casa, aí pega coisas da igreja, começo a fazer algumas coisas. Eu falo, meu Deus, eu não posso esquecer meu devocional. E às vezes estou no carro, o que eu faço? Eu ligo o som, fecho a porta e xaramacandarabaxa, começa a edificar. Aquilo começa a me encher, querido. Porque eu sei que eu posso clamar pela glória em qualquer lugar e ela vem. Porque o véu foi rasgado. Você não precisa vir até o sacerdote para Deus te responder. Você precisa ir até o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está aqui nessa casa hoje, para dizer, pede e eu te darei as nações por herança.
pede as nações por herança. Muda teu pedido. Você lembra quando Eliseu foi pedir algo para Elias? Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Você lembra quando Moisés, o povo aqui embaixo querendo maná, querendo água, e Moisés rogando: eu quero que tu mostre a tua glória. Você precisa evoluir espiritualmente. Sai da terra, irmão. É isso que é sair da terra. Deus quer te abençoar. Aliás, Ele já te abençoou. Agora está na hora de você abençoar outro. Pega um mês, R$1.000 e sai distribuindo para algumas pessoas dessa igreja. Seu egoísta. Fala: oi pastor, qual é o projeto? É esse aqui, vamos investir. Eu não posso, irmão, pagar mais caro numa coisa que não tem vida, e eu falar que amo meu irmão se eu nunca ajudei ele, se eu nunca abracei ele, se eu nunca se importei, nunca perguntei o nome. Que cristianismo é esse? Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Cuida de gente, gente cuida de gente. E o seu modelo não é Deus, é o seu irmão. Seu irmão pode ser aquele homem que vai estar afiando o teu caráter, que vai estar lapidando você. Um aprende com o outro, aleluia. Mas ele também vai ser uma hora que vai abençoar você. Nunca se esqueça que foi através de um homem que Deus te tirou da onde você estava e trouxe você para onde você está. Aplauda Jesus, irmão. Mais 5 minutos. Diga para o seu irmão: pedidos eternos. Você lembra de Davi? O adorador. Olha, levitas, adoradores, escuta o que vocês têm que pedir aqui em cima e aí embaixo, no seu secreto. Toda igreja: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Não adianta eu pedir e não buscá-lo. Qual a diferença? Pedir eu posso pedir em qualquer momento, mas buscá-lo eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta e entrar em intimidade com Ele. Igual hoje, alguns vão pedir: pastor, ora por mim. Claro que eu oro. Mas quando que você vai buscar por você? Cansa. Cadê a palavra que você vai falar igual a Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Cadê, irmão? Cadê as missões do seu coração? Se a alma não te chama atenção, talvez nem salvo você é. Vou falar de novo: se as almas não te chamam atenção, nem salvo você é. Porque a Bíblia diz que conhecerão que vocês darão muito fruto em meu nome e serão chamados de meus discípulos. Cadê seu fruto? Cadê o que Deus está produzindo na intimidade para você produzir as obras? Davi continua dizendo: que eu possa morar na sua casa. Olha o pedido de Davi. Ele queria morar no templo, onde a glória manifestava, onde o louvor subia e a glória descia. Ele diz: olha, eu quero morar na sua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, inquirir no teu santo templo. Esse foi o pedido do rei Davi, querido, de querer morar na habitação de Deus. E aonde Ele habita? Dentro do coração de homens e mulheres que estão aqui. O Espírito Santo está aí dentro. Aonde você vai, Ele está contigo. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você precisa manifestar, pôr para fora. O que é manifestar? Deixar aparecer o que você carrega. Parar de pedir só para você. Olha para o seu irmão e fala assim: o Senhor também tem um pedido para você hoje aqui. Fala para ele: sabe qual é? Eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Deus também tem um pedido para nós. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero entrar aí para te dar uma prosperidade, igreja de Laodiceia. Eu quero transformar seu coração. Eu quero te dar vida de novo. Eu quero te dar o meu amor de novo. Eu quero te dar graça de novo. Eu quero te usar como eu te usava antes. Eu quero te dar pureza na adoração. Eu quero te dar pureza quando você pregar, quando você ministrar. Eu te darei as nações por herança. A igreja, o único povo que pode abater o diabo é a igreja. Não tenha medo. Deus quer usar você esse ano, aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: estamos demorando para abrir a porta. Por quê, irmão? Se ele deseja intimidade, comunhão, relacionamento conosco, por que estamos demorando para abrir? Porque a igreja precisa despertar hoje aqui. A igreja precisa se despertar, a família precisa se despertar. Porque olha para cá, Deus quer cessar a desobediência hoje da tua vida. Desobediência é pecado. Se Deus está batendo na porta do seu coração e você não deixa Ele entrar, você está desobedecendo a Ele. Olha para o seu irmão e fala assim: desobediência é pecado.
Viva o reino agora aqui na terra, querido. É isso que ele falou, venha a nós o teu. Aonde? 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 Então o que você está pedindo para Deus te abençoar, se você tem que trazer o reino? No reino tem tudo. Você não entendeu que Jesus falou, quem busca o reino, as demais? Só que você quer as demais, não tem as demais, nem o reino. Então quando você tem um reino, você tem as demais. No reino tem alegria, no reino tem paz, no reino tem prosperidade, no reino tem cura, no reino tem batismo no Espírito Santo, no reino tem unção, no reino tem ministério. Ah, meu irmão, pega. No reino tem renovo, no reino tem ministério, tem sacerdócio, no reino tem filiação, paternidade. Diga para o seu irmão, mude os seus pedidos hoje. Valorize as coisas eternas. Olha para cá, escute, vou terminar. Quando Deus fala para você, quero bater na porta do seu coração, Ele não está falando para o ímpio, Ele está falando para a igreja. Porque a igreja é um agente de transformação na terra. Olha para o seu irmão e fala assim, você é um agente de transformação na terra. Escuta, eu vou falar uma coisa aqui. Abra seu coração no que eu vou falar agora. Se você não mudar hoje, daqui 10 anos, você vai se arrepender de ter deixado essa palavra ir embora do seu coração. E eu vou te encontrar e falar, você lembra dos pedidos eternos que eu preguei? Teve uma pessoa, ela está aqui hoje. Sabe como ela se converteu? Ela se converteu assim, ó. Eu orava todos os cultos por ela. Eu disse que eu orava todos os cultos, também. Até que um dia eu falei assim, e aí, meu, quanto que você vai buscar por você? Porque você só vem aqui quando as coisas dão mal. Você só vem na casa de Deus quando você está sofrendo, quando a coisa pega, quando você precisa de um livramento. Eu falei, meu, não está na hora de você buscar por você e pela sua família? Sabe o que aconteceu com ela? Virou crente de verdade. Está na hora de você falar a verdade para o seu irmão, porque você alisar ele e bajular ele, não está dando certo. O amigo fala a verdade, o amigo não esconde. O amigo fala, cara, se você vai aí vai ter um buraco, mas ó, vem para cá, um pouco mais para cá, porque tem um caminho amplo para você andar. Ele te alerta. Eu estou sendo um amigo hoje de vocês, igreja. Está faltando um retorno aqui para mim. Sei o que aconteceu. Diga a pessoa que está ao seu lado, fala assim, quando demoramos em obedecer a Deus, voltou. Em demorar em obedecer a Deus é desobediência também. Deus está batendo a porta e você está onde? E aí você não quer abrir para Ele entrar. Isso é o que? Demorar a abrir a... Você lembra de Cantares 5? Quando a Bíblia diz que Salomão vai atrás da mulher e ela estava dormindo, deitada na cama, e disse, eu já me troquei, eu não vou colocar uma veste para abrir a porta. A Bíblia diz que quando ela vai atrás do noivo, foi embora. Demorar para obedecer o seu chamado é desobediência. Demorar para dar uma resposta para Deus, para não deixar de obedecer aquilo que Ele tem na sua vida, é desobediência, meu amigo. Isso não é, estou pedindo confirmação. Você é um Gideão? Gideão pediu quantas confirmação? 2. Eu quero que a lã fique molhada e volta tudo seco. Aí Deus falou, ok, amanhã quando você levantar vai ser assim. E aconteceu, a lã molhada e a terra toda seca. Aí ele disse, só mais uma. Quem conhece crente assim? Só mais uma, Deus. Só mais um sinal. Ele está te dando hoje. Aí ele fala assim, faz o contrário agora. Permita que a terra seja molhada e a lã seca. E assim foi. E ele foi para o chamado. 32 mil para livrar Israel dos medianitas. Sabe o que acontece? Na hora que ele vai para a batalha, Deus fala assim, agora é minha vez de te provar. Você não me provou? Agora é minha vez de provar você. Vamos ver se você vai ser aprovado agora. Tem muitos com você, tire 10 mil. Aí ele diz, então ok, esse daqui já é o suficiente. Ele, não. Você foi 2? Então é 2. Tem muitos. São 300. 300 corajosos. Sabe o que eu aprendo? Nunca peça um sinal para Deus que você não está disposto a corresponder quando Ele também pedir algo para você.
Deus me dá um emprego. Para quê? Para você continuar infiel na finança que Ele está te dando? Melhor ficar desempregado. Deus, tem pessoa, desculpa irmão, ela pega a cesta básica na vende amor, no espiritismo, no catolicismo. O que você quer da vida? Seu problema não é necessidade não, minha filha. O seu problema é caráter. Pedimos milagres, sendo que a nossa parte não estamos fazendo. Não estou falando que a gente não vai ajudar, não deve ajudar, tem que ajudar, irmão. Mas até quando vai isso? Porque Deus está com fome também da sua presença, do seu relacionamento. Ele também está pedindo, eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero ter um relacionamento de volta, eu quero ter uma sub da Candarabachai, eu quero fazer uma aliança. E cear é comunhão, é pacto. Jesus morreu por você para ter um relacionamento com você. E olha, Ele não morreu para te salvar. Não, pastor, não. Por que Ele morreu? Para te perdoar e te trazer de volta para a mesa. Que isso? O relacionamento que Ele quer com você é muito mais importante do que qualquer bênção material que você tenha. Então por isso que eu falo, qual é o segredo desse culto hoje? É você entender que seus pedidos de oração não deve ter ganância, não deve ter egoísmo, tem que ter pureza nos seus pedidos. E não pode ser só para você, tem que ser pelo outro. Deus, me dá mais um carro para me trocar de rodízio. Ele fala, você não está sendo fiel nem com um, para que dois? Deus, me dá um marido, para quê? Para você bater nele, arranhar ele igual você fazia com o outro? Pai, me dá uma esposa para você continuar o adúltero. Está adulterando na pornografia, na internet. Aí para te dar uma esposa para você adulterar? Eu falo. Esse é o problema do Danilo e da Vivendo em Amor. É sem máscara. Você não entendeu isso ainda? E não peça para me mudar. Então se muda de igreja, porque eu não vou mudar por causa de você. O cara consegue sair, eu amo Jesus, Jesus está no meu coração. Então ele está sendo sufocado pela fumaça da maconha que você fuma. Seu maconheiro. Você fala que ele está aí dentro, cara. Ele não está aí dentro. Seja sincero, ele não está. Você acha que ele está. Eu cansei, irmão, de trazer poder, autoridade. Calma, culto e culto. Hoje é ensino. Hoje é reflexão para você mudar. E o melhor culto não é o culto que você sai feliz com o pregador, é que você sai triste com você mesmo, dizendo, eu preciso mudar. Esse é o melhor culto. O culto bom é que transforma e causa crise para mudar. É você olhar uma pessoa que você dá vontade de esganar e não faz porque você ama Jesus e vai amar ela. Esse é evangelho, irmão. Hebreus 5:8 vai dizer, ele mesmo sendo filho aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. O desobediente não tem salvação. O desobediente é o diabo que governa a vida dele. Mas Jesus, quando ele obedeceu o Pai, ele se submeteu a Deus. O diabo não pôde derrotá-lo no deserto. Todo filho obediente vai contemplar a face de Deus, porque ele se tornou fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Por isso que obedecer teu líder, minha filha, é bênção para você ser salva. Pode ficar com cara feia, o problema é seu. Tem que obedecer. O ser humano precisa de limites e princípios e regras, senão ele não sabe viver em harmonia e comunhão. É o ser humano, não é o pastor. Se não tem regras, não tem limites, você pode fazer o que você quiser e chama isso de liberdade. É tudo o que você quiser, mas liberdade não é isso. Liberdade é entender os princípios de Deus estabelecido e obedecer por amor e prazer. Agora eu fazer o que eu quiser não é liberdade, é libertinagem. Ninguém manda na minha vida, não paga nem o aluguel da sua casa. Essa roupa aí, quem te deu? Estou falando para os jovens. Pastor, mas eu comprei com o meu dinheiro. Quem deu o dinheiro? Mas eu trabalhei. Quem deu o trabalho?
Ah, mas o trabalho não é Deus, irmão. Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Acabou. Nada é meu, nada é seu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão: demorar para obedecer é desobediência. Deus está falando. E isso, quando Ele bate a porta, você não abre, é resistir ao Espírito. É resistir, porque ele diz lá em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem vem. Mas Ele diz para a igreja de Apocalipse, para cada igreja Ele diz o seguinte: ouça o que o Espírito diz aí. Eu estou à porta batendo, deixa eu entrar. Aí você não abre, é desobediência, você está demorando a abrir. Só que tem um detalhe, Atos 7,51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Olha o que ele diz: vocês são iguais aos antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode ser assistido, ele tem que ser recebido com paixão, porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você resiste à obra do Espírito, Ele não tem como transformar você. Acorda. Quando você resiste o agir de Deus, você está sendo desobediente. Não é o cara tipo assim: como é que você fala que está bem se o mundo está acabando, se as pessoas estão gladiando, se sua casa não é salva, se seus filhos não é crente? Como é que você está tranquila? Como é que você está tranquilo se teu irmão e tua irmã está morrendo, precisando que alguém visite ele, para você pôr a mão nele e ser curado e levantar de novo para adorar a Deus como você está aqui hoje? Não, irmão, paramos de ser egoístas, esse evangelho egocêntrico, mentiroso, só pensando em nós. E o próximo vai com Deus, igual a Roberta Miranda falava. Não, irmão, nós temos que praticar a Bíblia e deixar de ouvir o que está sendo mencionado para você e não dar resposta, é desobedecer. É resistir a quem? O Espírito Santo e não teu pastor. Último texto, Tessalonicenses 4,7 vai dizer: eu vos chamei para a santificação e não para prostituição, e não para a impureza. E todo aquele que rejeita o homem a isso, não rejeita os homens, mas rejeita o meu próprio Espírito Santo que foi te dado. Para de resistir, o Espírito Santo, ele quer entrar hoje. Porque quando ele entrar, olha para mim. A última igreja de Laodiceia, a porta estava fechada. Como é que Jesus está sendo cultuado, mas está do lado de fora? Como é que tem louvor, mas Jesus não é adorado? Como é que tem oferta e ele não está do lado do gasofilaço, como em Lucas 21, quando ele viu a viúva dando as moedinhas? Você está entendendo, querido? Todo culto que Jesus não é o centro, pode parar. Mude as canções da sua boca. Cristo é o centro. Tragamos Ele ao centro, porque quando Ele está no centro das atenções, sabe o que acontece? Foi a visão de Apocalipse, capítulo de número 4. Sobe para cá, João, e te mostrarei. O que vai mostrar? O Cordeiro sentado no trono. Ele é minha referência. Igreja representando Ele, olha para Ele. Aonde Ele está? Ele está no trono, Ele está no centro. E a igreja e os ministros perderam, os filhos perderam. Cristo está no trono, Ele governa, Ele pode. Se Ele está no trono, Ele está dizendo: sobe para cá. Existe um lugar nas regiões celestiais, igual Paulo diz. Não existe só batalha nas regiões celestiais. Existem os adoradores, igual Daniel, que se encontra para Tarsubi Kalamachandará. Escuta, quando Daniel ele fala assim: olha, vamos nos colocar, traga só legumes, nós comeremos só dessas coisas e água. 3 dias eu orava, manhã, tarde e noite, abri uma janela para Jerusalém, diz o texto. A Bíblia diz, começa com a vida de Daniel, visões. Ele viu um rio de fogo descer do trono. Você não quer o fogo? Eu quero, mas o fogo que purifica. Olha para cá, o fogo que queima, ele transforma, tá? Não adianta pular, saltar, eu sou a favor, os irmãos conhecem, aqui precisa se enfeitar. Gosto do Pentecoste, mas se o fogo está queimando, por que não muda você?
O fogo que não transforma não é fogo divino. Porque se é fogo divino, tem que fazer você se encurvar. Que uns também não tem o fogo e quer julgar quem tem o fogo. Não precisa de tudo isso. Quem é você para falar que precisa? Não precisa, minha filha, meu filho. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia não te engana. Ele viu um rio de fogo descer do trono. E depois apareceu um homem resplandecente, com os olhos em chama de fogo. Era ele. Daniel tinha uma visão de Cristo no Antigo Testamento. Olha para cá, levanta a mão. Foi assim que eu me converti. Eu estava fumando maconha na Cantareira, numa segunda-feira, eu e meus amigos. Não chovia muito, e o período da chuva passou. A gente foi fumar e usar cola e outras drogas mais. Eu, o Emerson, o Frank e mais o Marcelo. E é interessante que quando a gente começou a usar, eu não ficava brisado. Do jeito que eu estou aqui, foi o que aconteceu 15 anos atrás. Do jeito que eu estou agora. Caramba, eu estou fumando, não acontece nada. Isso aí é mato mesmo, irmão? Eu vou falar uma coisa aqui, não escandaliza não. Tem muita gente usando porcaria. Porque se fosse droga de verdade, você já estava morto. E você não está morto porque Deus está te guardando. Porque na época do meu pai, as drogas que era pesada, ela matava, irmão. Você está usando porcaria. Então você tem dinheiro para usar isso e não tem oferta para dar para Deus. Escute. Meu amigo parou, tirou as drogas da nossa mão e jogou. Eu falei, você está louco? Na hora que eu olhei para o semblante dele, ele falou, eu vi o anjo. E ele disse que tinha uma obra na minha vida. E ele tem uma obra na sua vida, Danilo. Quando ele falou Danilo, era antes de eu ter nascido da minha mãe. Aquele Danilo entrou no coração. Eu falei, Jesus, é você. E eu me dobrei. Aí tudo ficou estranho. Comecei a enxugar os olhos. E exatamente o que eu estou dizendo. A gente saiu e falou, vamos para casa. Esse negócio não está certo não. Nós estamos fazendo coisa errada, falando o nome de Jesus, ele é santo. Até lá eu já era assim. Não é hoje. Isso é conduta. Minha mãe me ensinou o que é educação e o que é certo e errado. Mamãe ensinou. Mamãe passou açúcar em mim. Por isso que eu sou sorrisão, irmão. Escute. Era um Corsa de 2 portas. Teoricamente, abriu-se o banco, a porta, levantou-se o banco antes de entrar. Aí aconteceu algo divino. Os ventos começaram a bater, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje, deve estar fresco na minha mente. Foi assim que eu vim para Jesus, até hoje. Aqueles ventos começaram a bater nas árvores. Algo tomado assim, parece que o tempo parou, fez um slow motion, realmente. E quando eu fitei os olhos na face do meu amigo Emerson, que é o mal, alguns irmãos conhecem, os olhos dele estavam como chamas de fogo. O cabelo dele começou a ficar branco. É assim que descreve Cristo em Apocalipse capítulo 1. Eu vi o Mestre. Por isso eu não me desvio, querido. Aí eu pergunto, você acha que o meu chamado vai ser igual ao teu? Nunca será. Nunca. Nunca. Se ele foi atrás de mim, é porque ele viu graça. É porque ele viu um pecador precisando de ajuda. E eu quero profetizar que a partir de hoje a sua visão vai mudar de Cristo. Ele vai visitar sua casa, ele vai visitar seus filhos, ele vai visitar seu trabalho, ele vai visitar seu marido, ele vai... Ah, pega! Eu vi ele, meu irmão. Cara, subcandarai. Sabe o que eu fiz? Deus, eu entrego minha vida a ti. Naquele dia eu cheguei, olha isso aqui. Eu namorava com uma outra pessoa. Eu cheguei para ela, eu não quero mais cair com você na cama. Eu não quero mais, eu vi Jesus. Eu vou mudar de vida. Eu vou começar a ir para a igreja. Daquele dia para cá, nunca mais eu fui o mesmo. Que aplaudir faz isso. Eu vi o cara. Não vai ser igual nunca, nunca, nunca. Pode buscar o tempo que você quiser. É graça, minha filha. Por isso que pega no microfone e muda o ambiente mesmo. Não adianta. Você tem sua porção, eu tenho a minha. E eu sei quem eu sou em Deus. Está entendendo? Então nada me para. Nada me faz tirar do foco.
pessoas entrando e saindo, não me para não. Eu vi os olhos como chama de fogo. Ele penetrou nesse coração e transformou ele. Levanta a tua mão, Arabacanda, Arabachai. Vai purificar você. O fogo de Deus vai purificar teu coração. Deus quer mudar o pedido para ser pedidos eternos. Se você falar, Deus, eu quero te ver, então Ele vai se mostrar. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e que ainda tu não sabes. Abre a tua boca, levanta a tua mão.